Na minha época de faculdade, eu não tive essa oportunidade de participar de uma obra e conhecer como é que funcionam os setores de uma construtora. Para o estagiário, para o pessoal que está ingressando na área, é sensacional, né? E aqui foi um programa que a gente viu que deu super certo. Lógico que há muito tempo a gente já tem na DN, né, o programa de estágio, mas eles queriam entender também como a gente poderia estar mais presente, com a marca do Grupo DN mais presente nas universidades e a gente estando realmente contribuindo ali, né, dentro do ambiente universitário para a formação mesmo desses futuros profissionais que daqui a pouco tempo vão estar com a gente no mercado de trabalho. E a gente quer realmente ver como aquilo é executado, né? E a gente fez essa parceria, né? A Edificar, ela divulgava internamente e publicava para os alunos a ideia do projeto, ficou responsável pela essa questão das inscrições e tudo mais, e a DN Construtora com todo o suporte para a gente conseguir levar os alunos em todas as etapas de obra e além de trazer aulas aí com esse conhecimento de cada etapa. Os principais ganhos de um projeto como esse, na minha opinião, para os alunos, é essa vivência prática, né? Mas a gente está preso dentro daquele conjunto de informações que a gente precisa passar e muitas vezes a gente não consegue transpor a vida prática para os alunos. Quando eu me formei aqui em Engenharia Civil, eu sempre pensei poxa, mas a graduação ela tem aí no mínimo 5 anos e uma obra dura 2 a 3 anos aí, por que a gente não acompanha do início ao final de uma obra? E aí a gente construiu um projeto muito robusto, mas que foi um projeto muito bacana, assim, que eu me orgulho muito, que é o Pé na Obra. Então, basicamente, a gente conversou com os professores da Federal, com os alunos da Federal e com o time interno da DN, para a gente conseguir explicar para todos os alunos, né, que quisessem se inscrever nesse programa, quais que eram todas as etapas da construção de um empreendimento. Então os times vinham, davam as aulas aqui junto com os professores, então os times da DN, junto com os professores da universidade, davam as aulas sobre os projetos reais do que a gente ia acompanhar em obra. E quando a gente ia para a obra, a gente já ia com um olhar muito mais treinado. Viram como foi a fundação, viram como foi a estrutura, erguendo a estrutura, viu como foi as instalações, viu como foi os acabamentos. Quando você é estagiário e chega numa obra que já tem alguma etapa finalizada, você acaba perdendo essas informações. Desde a parte de incorporação, que a gente não costuma ver na faculdade, parte de desenvolvimento imobiliário, parte de jornada do cliente, foi muito legal porque eu consegui ver um pouquinho o que cada um trabalhava, o que cada um era responsável. Então quando eu cheguei na parte do estágio, eu já cheguei tendo uma base assim do que cada um fazia, do que cada um participava, e acho que isso foi muito legal para fazer eu me sentir menos perdida ali na hora de chegar num ambiente novo. O interesse pela inscrição no projeto Pé na Obra foi despertado pela possibilidade de entrar em contato com a obra, e não apenas com a obra, mas também com todas as etapas de projetos, que é uma coisa que a gente vê durante a graduação, mas às vezes é muito por cima, a gente não tem esse contato, são esses documentos que a gente precisa para fazer a incorporação imobiliária, ver uma concretagem também é uma coisa diferente, ver uma coisa, ouvir na aula sobre um tubo saindo concreto ali, velocidade. E a experiência que mais gostei foi de ir na obra, todas as vezes na obra. Vendo uma tela de computador, vendo um slide, é muito diferente de ver na realidade. O tamanho da máquina, o tamanho das coisas prontas é muito diferente do que você vê. Me enxergando muito mais a questão administrativa, a questão de organização de obra, a questão de... São outros ensinamentos, outras competências que são exigidas no mercado que a faculdade acaba não trabalhando aqui dentro. E antes de entrar aqui, eu trabalhei como servente de obra, então acabei vendo o interno antes de entrar para o externo, para a parte como posso dizer, mais profissional da coisa. Se tivesse uma outra edição do projeto, eu acho que, como eu moro em República, eu tenho outros bichos da engenharia civil, eu acabo incentivando eles a participarem. A gente que quer ir muito mais para o corporativo, para a empresa, a gente ter esse conhecimento e chegar lá não cru, não tendo que aprender tudo de uma só vez, sabe? Então, ter esse conhecimento prático antes de entrar na prática em si, acho que é muito enriquecedor. Eu ia colocar viável, mas acho que a palavra não ia encaixar. A gente está numa fase do mercado de trabalho que precisamos de novos profissionais, né? A gente via ali a vontade do pessoal de ser um bom profissional, né? De entender como é que funciona, onde eles estão entrando, o que eles estão fazendo da vida deles. A gente precisa de novos engenheiros, a gente precisa de novos arquitetos, a gente precisa seguir com a evolução
da geração que vem também, da nova geração que está vindo. O Ministério da Educação já percebeu isso, e tanto é que hoje os currículos vão ser obrigados a ter atividades de extensão, atividades que o aluno em formação tem que ir para o mercado, para as obras, mas também para os escritórios, né? Tomar contato com a sua realidade profissional futura. Eu vou chamar essa relação de uma relação de extensão, um crédito de extensão. Os alunos hoje têm a obrigação de cumprir 10% de créditos de extensão para a integralização do curso. E essa relação, ela é importantíssima. Olha, se eu pudesse dar um recado, então, aí para a nova geração, eu diria que aproveitem o máximo, tirem todas as dúvidas, esse é o momento, aquela velha máxima, né? Não tem pergunta boba, esse é o momento de aprender e de errar realmente, para realmente se tornarem um bom profissional e entrar de vez no mercado de trabalho. Procurem fazer estágios, né? Vão atrás aí dos processos de recrutamento dos estágios, para que vocês comecem as habilidades de obra, então, especialmente, né, para conhecerem as obras, né? Quando você chega no estágio, o pessoal sabe que você vai estar em treinamento, que você vai ter que aprender, então tem toda uma preparação lá do pessoal de RH, de gestão, para poder ajudar na adaptação. Assim, o recado que eu queria dar para as construtoras é que procurem manter as pontes com a academia, sim, porque inclusive tem então a substituição do pessoal que vai acontecer naturalmente ao longo do tempo, então você vai ter que chamar gente, né, para assumir vagas de quem aposentou e tudo, mas na verdade a academia quer ouvir o que a empresa precisa, o que o mercado precisa. Então, muitas das coisas que a gente hoje trata na academia é porque a gente recebe a demanda da própria empresa. Quando me foi apresentado o programa, né, fiquei meio receoso, né, vamos dizer assim. Mas deu super certo, deu mais do que certo, né? Deu para ver bastante a vontade do pessoal de aprender, de entender como é que funciona, e foi bacana demais. E foi uma felicidade, assim, quando a gente abriu as inscrições, a gente achou que ia ter umas 15, 20 pessoas que se inscreveriam. A gente teve numa primeira chamada 70 pessoas que se inscreveram. E aí a gente começou a compartilhar com os professores, e a gente dava uma aula prévia antes de ir para a obra. A ideia eu achei sensacional, tá? E dentro do possível me dispus aí a colaborar para a formação dos nossos alunos. Foi sensacional, portanto, o convite para dar pitaco e participar. É um conhecimento que a gente consegue não adquirir de forma tão simples ou fácil na faculdade. A Camila falou com a gente numa aula 8 horas da noite falando sobre concretagem. Ela falou, a gente tem vagas nesses 2 setores, se alguém quiser ir, pode fazer que está aberto. E no final das contas eu acabei indo, não esperava ser contratada porque meus horários eram horríveis, mas acabou dando certo no final das contas. E agora? E agora, como eu estou me formando, eu estou sendo efetivada na parte como assistente BIM. E aí o projeto me encheu os olhos porque eu tinha a possibilidade de, na faculdade ainda, ver como que funcionava a parte de engenharia, conhecer um pouco mais o processo do engenheiro dentro da obra, que foi a área que eu sempre quis seguir. O aluno fala assim, eu não sabia que era tão grande, eu não sabia que tinha tanta coisa, eu não sabia que obra tinha que ter, às vezes, o banheiro, o refeitório, a hortinha que vocês têm lá. Então, assim, foi lindo. Então, assim, eles estavam descobrindo. Então, eu vi os alunos descobrindo a obra. Então, e assim, colocando para eles, né, isso foi muito importante, que qualquer que seja a profissão que eles vão escolher depois, seja gestor, seja projetista, né, ele tem que conhecer a obra. Então, a obra é o lugar que a coisa acontece.